Salve, salve, meu povo. Professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Olinda para o concurso de agente de trânsito. Na aula de hoje, nós vamos resolver questões sobre o começo da colonização e sobre os povos indígenas, certo? Tudo isso que está lá no seu edital. Então, a gente vai apresentar aqui, resolver as questões. E é uma coisa que eu vou dizendo a vocês: resolvam questões, façam exercícios. Isso é muito importante. E para vocês dizer que nós temos 3 produtos aí bons para você gabaritar a História de Olinda. Primeiro, nós temos o curso completo de História de Olinda. 4 aulas de 3 horas, curso completo, todo o edital, já gravado. Eu envio para você o link para você assistir em casa. Está em promoção, apenas R$50. Você pode garantir, assistir, tenho certeza que você vai ter um conteúdo completo da História de Olinda. Temos também a nossa apostila, que está por apenas R$35. Então, você pode garantir conteúdo, mais questões em PDF, se você gosta de ler, e tem questões com gabarito comentado. E temos também a nossa aula de campo. No dia 14 de abril, nós vamos caminhar pelas ruas de Olinda. Então, você que quer ter esse contato comigo, temos a nossa aula de campo no dia 14 de abril. Tudo isso, ó, é só falar comigo aqui no WhatsApp, que fica na descrição. Beleza? Então, se você quiser ter todos esses materiais, você pode falar comigo, que eu tenho certeza que isso vai ajudar você a gabaritar História de Olinda. Beleza, meu povo? Vamos embora. Vou colocar as questões aqui na tela. Mudando para cá. Espera aí que na hora de mexer nisso o professor é meio... Eu sou melhor falando do que apresentando, mas eu vou jogar aqui na tela agora. Agora vai. Agora vai aí na sua tela. Questões que a gente relaciona de história, tanto dos povos indígenas, quanto de questões do começo da colonização. Certo? Então vamos nessa. Questão de História de Olinda. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível, né? Para vocês conseguirem acompanhar daí. Se vocês colocarem tela cheia e tudo mais, vocês conseguem ver direito, beleza? Então, vamos nessa. Durante a colônia, experimentou-se uma série de conflitos protagonizados por colonizadores e populações presentes no território. Um deles denominado Guerra Justa. Agora, vamos parar aqui para pensar o seguinte. O que é a Guerra Justa? Vamos lá. Quando os portugueses chegaram no Brasil, isso eu já falei para vocês, quando os portugueses eles chegam no Brasil, eles têm uma... A partir de 1530, é muito importante dizer, eles querem catequizar os indígenas. Então, eles não chegam de cara, digamos assim, eles não chegam de cara dizendo, eu quero escravizar os indígenas. Não, ele quer catequizar, ele quer transformar o indígena num cristão. Aí vem a Guerra Justa. Por quê? Se o indígena não aceita o cristianismo, ele pode ser escravizado no mundo. Professor, peraí, então quer dizer que essa conversão não era tão espontânea assim, não? Com certeza não, mesmo. É óbvio que a conversão do indígena, naquele período, não era igual a pessoa que hoje em dia, aceitei Jesus. Tem nada a ver. Naquele período era basicamente, tu quer aceitar Jesus ou quer morrer. Era isso, tá certo? Então, a Guerra Justa era a justificativa, justa no sentido de estar justificado. Então, a partir do momento que o indígena não quer virar cristão, está justificado escravizar ou matar. Vamos para as nossas alternativas. A. Foi um conflito bélico protagonizado pelos holandeses. Para. Guerra Justa foi um conflito dos portugueses contra os povos indígenas. Não é raiz. E tem uma justificativa católica. B. Foram guerras de retaliação que os portugueses realizavam em territórios ocupados pelos holandeses. Parou aí. Tem nada a ver com holandeses. Guerra Justa não tem nada a ver com holandês. C. Consistiu na invasão armada dos grupos indígenas aos assentamentos portugueses com a finalidade... Consistiu na invasão armada dos grupos indígenas aos assentamentos portugueses. Falso. Guerra Justa é dos portugueses para com os indígenas. Professor, então quer dizer que não havia ataque do indígena para com o português? Havia sim. Agora, não era Guerra Justa. Ok? D. Consistiu na invasão armada dos portugueses em territórios indígenas com o objetivo de capturar o maior número de pessoas, incluindo mulheres e crianças, com o intuito de escravizá-los. Perfeito. Exatamente. Vou voltar aqui para vocês lerem. Exatamente. O intuito é escravizar os indígenas. Porque aí eu quero que você jamais esqueça uma questão básica.
houve escravidão indígena durante todo o período colonial. Não erre isso, ok? Então, vamos lá, coisas que você não pode errar. Houve escravidão indígena? Houve. E a escravidão africana, professor? Também houve. Qual foi a de maior número? No começo eram mais indígenas, depois foi sendo paulatinamente substituído pela mão de obra africana escravizada. Tudo bem, minha gente? Agora não é isso. E como é que o indígena é escravizado? Na Guerra Justa. Se ele não se convertesse, ele era escravizado. Sacou isso? Percebeu isso? É muito importante você carregar essa relação para a sua prova. Tratava-se de guerra por conquista de território realizada entre os diversos grupos indígenas. Falso. Não é entre os grupos indígenas. Agora, havia conflito entre os povos indígenas? Sim. Esses povos brigaram. Lembra daquilo que eu já falei. Tem tudo na nossa aula. Lembra daquilo que eu já falei. Havia disputa entre os povos indígenas? Sim. Tanto é que os portugueses atuaram justamente no meio desse conflito. Segunda questão. Sobre o... Pausa para nossa água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Espalhe o boato. Manda esse vídeo para um monte de gente. E não passe por aqui sem deixar aquele comentário, sem dizer que gostou, sem deixar a curtida. Isso ajuda muito o nosso canal. A outra forma também é você contribuir com o Pix, que fica aqui na descrição. Então, você pode comprar um dos nossos materiais ou garantir, ajudar através de qualquer valor no nosso Pix. Beleza? Vamos nessa. Sobre o processo de colonização do Brasil, leia o fragmento abaixo e considere as afirmações a seguir. Vamos lá. Então, essa é uma questão mais longa. Lembra daquilo que eu tenho dito a vocês. Estou trazendo questões mais longas para vocês se acostumarem. Se vocês pegarem a prova de guarda municipal do ano passado, vocês verão que é a mesma banca, mesmo conteúdo, e são questões extensas. Para a gente de trânsito, a mesma banca vai fazer o quê? Cobrar também questões extensas. Então, se você estiver acostumado com questãozinha A mais A, vai se perder. Então, vamos embora. Desde o século XIX, discute-se se a chegada dos portugueses ao Brasil foi obra do acaso, sendo produzida pelas correntes marítimas, ou se já havia conhecimento anterior do Novo Mundo, e Cabral estava imbuído de uma espécie de missão secreta, que o levasse a tomar o rumo do Ocidente. De qualquer forma, trata-se de uma controvérsia que hoje interessa pouco, pertencendo mais ao campo da curiosidade histórica do que a compreensão dos fatos históricos, ok? Isso é Boris Fausto, 2002. Agora, a gente já sabe hoje em dia que não é obra do acaso, tá? Cabral sabia onde estava chegando, ok, minha gente? Aquela historinha que Cabral chegou no Brasil sem querer, olhou para os indígenas, achou que estava na Índia e deu o nome de índio, tem nada a ver isso. Então, vamos lá, ponto por ponto. O descobrimento do Brasil não entusiasmou Portugal do ponto de vista econômico. A arrecadação proveniente do Brasil representava apenas 2,5% das rendas da coroa. E por muitos anos a principal atividade econômica foi a extração de pedras preciosas. Está verdadeiro ou está falso isso daí, gente? Vamos ponto por ponto. Primeira afirmação. O descobrimento do Brasil entusiasmou Portugal da perspectiva econômica? Não. Essa parte está certa. Lembra aquilo que eu falei? Quando Portugal chegou no Brasil, o que eles queriam encontrar? Ouro. Encontraram ouro? Não. Por isso que o primeiro período é o período pré-colonial. Não é um período de ocupação. É um período de ocupação pré-colonial. Depois é que vem a ocupação de fato. O erro está no final. Quando ele vai dizer, por muitos anos, a principal atividade econômica foi a extração de pedras preciosas. Falso. Quais são os dois primeiros ciclos econômicos do Brasil? Primeiro é o pau-brasil. Então, não é pedra preciosa. O segundo é a cana-de-açúcar. Então, não. Pedra preciosa não é um ciclo econômico do começo da colonização. Então, está errado. 2. Uma das grandes ameaças à posse do Brasil por Portugal foi a França, que ocupou o Brasil Rio de Janeiro, 1555 a 1560, e o Maranhão, de 1612 a 1615, entrando no comércio de pau-brasil e praticando a pirataria. Perfeito. Lembra daquilo que eu falei. O Brasil sofre com invasões no século XVI da França, no século XVII da Holanda. Não é isso. A França invade Pernambuco? Não, também não é isso, tá bom? 3. No sistema de capitanias hereditárias, as únicas que prosperaram foram a de São Vicente e de Pernambuco, que desenvolveram atividade açucareira
estabeleceram um relacionamento mais amistoso com os índios. Perfeito. Questãozinha perfeita. As duas que dão mais certo são as duas que vão para a cana-de-açúcar. Com esse finalzinho, se liga. Tá certo dizer que ele tinha uma relação mais amistosa com os índios. O erro seria se ele dissesse uma relação totalmente amistosa com os índios. Se cobrar esse tipo de coisa, está errado. Se liga nisso. Então, 2 e 3. 4, ele vai dizer: a centralização administrativa da colônia foi feita pelo governo geral, que consolidou os pilares básicos da colonização. Grande propriedade, trabalho assalariado, e agroexportação. Verdadeiro ou falso? Falso. O detalhe está onde? Trabalho assalariado. Percebe? Tu pode ler rápido, isso está certo. Trabalho escravizado. Pilar da escravidão, da colonização do Brasil, é o trabalho escravo, não o trabalho assalariado. Muito, 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 muito cuidado com isso. Não é uma questão trivial, é uma questão muito importante. Nosso gabarito é a letra B de bola, 2 e 3. Certo, meu povo? Estão compreendendo, estão pegando? Vamos para a terceira e última questão da gente. Leia o texto para a resolução da questão a seguir. O período que se iniciou em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, e foi até meados da década de 1530, com a criação do sistema de capitanias hereditárias, é chamado por muitos historiadores de período pré-colonial, em virtude da ausência de políticas colonizadoras de Portugal e de um programa de ocupação populacional do Brasil. A exploração econômica desse período foi baseada na extração de pau-brasil e na instalação de feitorias na costa brasileira. Lembra daquilo que eu falei? Você extrai pau-brasil, por isso é um extrativismo, e você coloca feitorias para defender o território. De acordo com seus conhecimentos sobre a história do período pré-colonial do atual estado de Pernambuco, é correto afirmar, letra A, o território onde hoje é o estado de Pernambuco era povoado por diversas tribos indígenas, perfeito, como Caetés, Cariris e Tabajaras, perfeito, dentre outras etnias que viviam em constante conflito e facilmente se aliavam aos estrangeiros quando das guerras, perfeito, letra A já é o nosso gabarito. É aquilo que eu falei, os povos indígenas viviam brigando. Como eles iam brigando, quando chegava o estrangeiro, ele se aliava com o estrangeiro para derrotar o outro. Por isso, por exemplo, que quando Duarte Coelho chega em Olinda, os Tabajaras se aliam com eles para derrotar os Caetés. B de bola. O território, vamos ler para ver onde é que estão os erros. O território onde hoje é o estado de Pernambuco era povoado de diversas tribos ameríndias. Parou aí. Como, por exemplo, a Inca. Não, meu povo. Inca, Asteca e Maia. Grava isso. Inca, Asteca e Maia. Esses povos não têm nada a ver com Pernambuco. Eles não estavam em Pernambuco, não estavam em Olinda. C. O território onde hoje é o estado de Pernambuco era povoado por povos de origem africana. Falso. No período pré-colonial eram povos indígenas. Os africanos vêm quando vêm os portugueses. Vem à força, obviamente, né? D. O território onde hoje é o estado de Pernambuco era povoado por diversas tribos indígenas, como Guaranis, Cariris e Tupis, que não se rivalizavam e compartilhavam de um ambiente não hostil. Falso. Eles brigavam, sim. O território onde hoje é o estado de Pernambuco era povoado por ingleses. Falso. Aí o elaborador chutou, porque já não tinha muito mais o que dizer. Meu povo, é isso. Então, o nosso gabarito da última é letra A. Postou, pegou a visão. Então, se você tem interesse nos nossos materiais, é só falar comigo, tranquilo, calmo, que você vai gabaritar a história de Olinda. Beleza? Então, vai estudando, vai na fé. Dia 27 começa o nosso curso lá no Mauel. Então, você quer um curso completo? Fala comigo. Lá no curso Mauel, você pode se inscrever e ser meu aluno no presencial. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Até a sua aprovação. Beleza?